Fala pessoal, bom demais ter você aqui no Estação Mercado. O programa da TV Câmara São José dos Campos que conecta você às profissões, às tendências e ao mercado de trabalho. No programa de hoje, a gente vai falar de uma área que muitas vezes passa despercebida, mas que tem um papel estratégico na economia e no desenvolvimento do país e também da nossa região. As relações internacionais diretamente ligadas ao comércio exterior. É uma atuação que vai muito além da política e da diplomacia, gente. Esse profissional está presente no dia a dia das empresas, nas negociações internacionais, nas multinacionais e nas decisões que movimentam o mercado global. E aqui no Vale do Paraíba, onde temos um forte polo industrial e grandes empresas com atuação internacional, esse campo de trabalho se mostra cada vez mais promissor. E no Mercado na Prática de hoje, a gente vai conhecer de perto como funciona o dia a dia desse profissional e como as relações internacionais se conectam na prática com o comércio exterior. Tem a cotação, que o importador solicita para a gente, nós enviamos a cotação e daí começa, quando ele aceita a nossa proposta, começa o processo de importação. O Estação Mercado está no ar. É isso, pessoal, estamos chegando. E a comunicação só faz sentido quando chega a todos, né? Aqui na TV Câmara, a acessibilidade faz parte da nossa identidade. Todos os programas contam com interpretação em Libras, garantindo acesso à informação, à inclusão, E quem está com a gente hoje, tornando essa comunicação possível, é a intérprete de Libras, Tamires Caetano. Tudo bem, Tamires? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. E bora entender mais sobre relações internacionais e comércio exterior. Para falar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio Fernando Martins Ústeres, professor de Relações Internacionais. Fernando, professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Estação Mercado. Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeado. Muito bacana. Vamos começar então com a rodada de perguntas, tirar dúvidas sobre essa profissão? Estou à vontade, pode Bora fazer lá. Todas. Professor, para a gente começar então, qual é a relação entre o curso de Relações Internacionais e o comércio exterior na prática, no mercado de trabalho? Perfeito. Para começar a te definir essa relação, eu primeiro vou falar o que são basicamente relações internacionais. São basicamente a área do conhecimento que faz o estudo entre a relação entre os países, as organizações, as empresas e as pessoas em diversos âmbitos no cenário global. Para tanto, a relação com o comércio exterior se dá na medida em que todos os países e todas as empresas fazem trocas entre si em um mundo cada vez mais globalizado, em que as novas tecnologias permitem que estejamos cada vez mais em contato com outras culturas, com outros países, com outras realidades e outras empresas, de modo que se faz cada vez mais presente e necessário o profissional de relações internacionais. Muito interessante, viu, Fernando? Na formação, o que significa, na verdade, o que diferencia o curso de Relações Internacionais com o curso de Comércio Exterior, professor? Perfeito. Eu gostaria de fazer essa diferenciação da seguinte maneira. Por um lado, o curso de comércio exterior é muito mais profissionalizante no sentido de formar um profissional para conhecer legislação, conhecer como aplicar o comércio exterior, importação e exportação de empresas. Já nas relações internacionais, o espectro é muito mais amplo. Por exemplo, nós temos disciplinas em relação à política internacional, à história, como se dá o conflito entre os países, como se dá a questão do comércio internacional, do desenvolvimento econômico. Então, como eu disse anteriormente, se as relações internacionais são a área de estudo que estuda a relação dos países, das pessoas, das empresas e das organizações nos seus vários âmbitos, um deles, consequentemente, é o da economia. Como o país se desenvolve, como se torna um país desenvolvido ao longo da sua história, como os países se relacionam entre si, entre guerras e conflitos, como prever a paz, de modo que o profissional de relações internacionais é mais amplo, é mais multidisciplinar, também focado no comércio exterior de um país.
É muito interessante, é fundamental, né, professor? E quem se forma em relações internacionais, ele pode atuar diretamente com o comércio exterior, né? Ao contrário também acontece? Acontece bastante. Como é uma área que eu já falei multidisciplinar, então um profissional é preparado para lidar com as diversas adversidades e cenários que a globalização hoje proporciona. De modo que um profissional, por exemplo, de relações internacionais vai ter aula de direito internacional, direitos humanos, mas também sobre direito comercial, sobre internacionalização das empresas. Então, esse amplo aspecto que envolve também o comércio exterior, sobre legislação, tributação, exportação, importação, é muito comum. Eu tenho, por exemplo, algumas alunas que trabalham em empresas multinacionais que fazem justamente a parte de importação e exportação com outros países. É muito importante também isso, professor. Em relação a idiomas, né? Quantas línguas são necessárias se falar, né, para atuar na área? Isso varia bastante, para falar muita verdade contigo. Eu, por exemplo, na universidade em que eu atuo, nós temos 3 idiomas na nossa grade curricular: português, inglês e espanhol durante os 3 anos do curso. Então, é muito importante, na realidade que nós vivemos hoje, o conhecimento, a troca com pessoas de outras culturas. Vou dar um pequeno exemplo. No semestre passado, eu com a minha turma, nós tivemos uma reunião com negociadores chineses que fazem negócios com caminhões, com o pessoal das empresas que tem aqui na região, Volkswagen, etc., para justamente entender como é o processo de negociação dos chineses para entender a compra e venda no mercado chinês e no mercado brasileiro com relação a ônibus, caminhões, modalidade de transporte. Então, saber se comunicar com pessoas de fora necessariamente implica conhecimento de outras línguas, se o país em questão não fala português, claro. Certo. E para se destacar também na profissão, né, é necessário trabalhar, morar fora do país, né, ou trabalhar home office? Tem espaço só lá fora ou aqui no Brasil a pessoa consegue também crescer na carreira? Eu acho que, assim, como eu falei anteriormente, como os países estão mais conectados, estamos muito mais próximos, acho que as oportunidades crescem, se democratizam mais, principalmente para o interior do estado de São Paulo, que é uma das regiões mais internacionalizadas do país. Por exemplo, os trabalhos de home office têm crescido bastante, de modo que a pessoa que fala, por exemplo, inglês pode se projetar em uma carreira de home office em vários locais do mundo. É visto em diversas áreas. Mas, sendo um pouco mais específico para relações internacionais, um movimento que ficou muito comum na carreira pública, por exemplo, é o das secretarias estaduais de relações internacionais. O estado de São Paulo, por exemplo, tem uma secretaria de relações internacionais que promove a vinda de empresas estrangeiras, tem um escritório próprio na República da China e promove e auxilia cada vez mais profissionais nos níveis subnacionais para atuar também. Certo, professor. Professor, quem quer seguir nessa área, né, precisa ter afinidade com economia, política, né, direito internacional para seguir com sucesso na carreira? Eu acho que é fundamental. Eu, por exemplo, quando eu queria fazer vestibular, estava pensando em quais carreiras eu queria escolher, quais outros caminhos que eu ia pensar, mas eu vejo que, assim, a pessoa que gosta de política internacional, de economia, a pessoa que sempre gostou de mudar o mundo, de ver como o planeta funciona para conseguir intervir nele, eu acho que a carreira mais fundamental é a formação mais heterogênea e formação mais sólida para atuar nessa área. Tá certo. Olha só, o papo tá ótimo por aqui, viu? Mas agora a gente faz uma pausa rápida aqui no Estação Mercado. Na volta, você vai conferir mais um episódio do Mercado da Prática. Não sai daí. Nossa equipe vai mostrar como funciona a comunicação com agentes no exterior, como são tomadas as decisões de negócio e até como é feita uma cotação de câmbio. A reunião vai ser com o nosso agente dos Estados Unidos, o nome dele é Diego, e eu vou perguntar, né, como nós iniciamos o processo de importação, se ele recebeu o nosso shipping instruction e como que tá, se ele já entrou em contato com o exportador nos Estados Unidos. Show de bola, então acompanha aí. Fica com a gente, o Estação Mercado volta já.
O Estação Mercado está de volta, gente. No programa de hoje, o foco é a atuação em relações internacionais conectada ao comércio exterior. Uma área estratégica para empresas, né, e para também a economia. Com a expansão dos negócios internacionais, cresce a demanda por profissionais capacitados para atuar, né, em negociações, logísticas, planejamento, relacionamento com outros países. E no Brasil, essa atuação está presente em multinacionais, indústrias, empresas de exportação e também consultorias e órgãos públicos. É uma profissão que exige visão global, né? Boa comunicação e capacidade de tomar decisões em um mercado cada vez mais conectado. E é bom, né, para conhecer um pouco mais desse trabalho do profissional, vamos acompanhar agora o quadro Mercado na Prática. Rodou! Oi pessoal, tudo bem? Mais um Mercado na Prática começando e hoje o programa falando de relações internacionais, comércio exterior. Eu vim saber na prática como que é a rotina de quem trabalha com isso. E para entrar de cabeça nesse universo, quem vai me ajudar é a Ana, que trabalha já há bastante tempo com isso. Então Ana, para começar, conta pra gente um pouquinho como que surgiu o interesse por essa área, como que foi os primeiros anos, como que você começou? Então, eu comecei em 2000, há mais de 25 anos atrás. E foi justamente quando o aeroporto de São José dos Campos se internacionalizou. E na época nós viemos por causa do aeroporto. O aeroporto demorou um pouquinho, né? Agora que está pegando, né? Mas eu comecei a conhecer o mercado aqui da região do Vale do Paraíba, né? O que você vai mostrar pra gente, me ensinar um pouquinho desse universo? Então, Luísa, eu queria te ensinar o processo de importação, que é um processo bem interessante. Por exemplo, tem a cotação, né, que o importador solicita para a gente. Nós enviamos a cotação e daí quando ele aceita a nossa proposta, começa o processo de importação, que daí ele vai para o nosso operacional de importação. E daí ele vai enviar um shipping instruction para o nosso agente no exterior. O nosso agente no exterior vai contactar o exportador lá fora e daí começam as informações. Ele vai coletar, vai marcar o voo, todas as informações que nós recebemos como um pré-alerta. Muitos processos, né, gente? E hoje a gente vai ter uma prévia aí de como que é cada uma dessas etapas, então acompanhe com a gente. Bom, pessoal, já estamos aqui então no lugar de trabalho da Ana. Ana, conta pra gente qual que é o primeiro passo então para dar início à negociação. Depois que nós enviamos a cotação, né, a proposta comercial, o importador vai solicitar o embarque. Quando ele solicita o embarque, a operação vai para o nosso operacional de importação. Eles vão enviar para o nosso agente no exterior o shipping instruction, instrução de embarque, com todos os detalhes, como você pode ver aqui. Daí o nosso agente vai entrar em contato com o exportador nos Estados Unidos e também vai fazer o booking, né, que é o frete aéreo, vai fechar com a companhia aérea, vai providenciar a documentação com o exportador, que é a invoice, backlist, e vai emitir o AWB, que é o Airway Bill, para a importação aérea. Então agora a gente vai acompanhar, né, o próximo passo, você citou um pouquinho dessa reunião, né, como é que vai funcionar? A reunião vai ser com o nosso agente dos Estados Unidos, o nome dele é Diego, e eu vou perguntar, né, como nós iniciamos o processo de importação, se ele recebeu o nosso shipping instruction e como que tá, se ele já entrou em contato com o exportador nos Estados Unidos. Show de bola, então acompanha aí.
Então, pessoal, Diego, que é um dos agentes, né, representante dos Estados Unidos aqui, foi bem legal a gente conhecer um pouquinho do trabalho dele, né, do trajeto dele dentro dessa área também. Conversamos também sobre o projeto, né? Exatamente. A operação, né, de importação. E para finalizar, queria, né, primeiro agradecer você por receber a gente aqui. É uma honra. Mostrar pra gente um pouquinho da sua rotina. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem deseja ingressar nessa área, o que é que precisa para poder ingressar nessa área. Exatamente, o inglês principalmente, né? E que a Cefaz continue com o curso de logística internacional, porque lá eles ensinam a base de tudo e quando a gente contrata, eles já têm o background, já têm um conhecimento da área. Então, é importante o Cefaz continuar com esse curso de logística internacional. É isso aí, gente. Então, obrigada mais uma vez por receber a gente aqui. E agora eu volto com vocês no estúdio. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Obrigado pela sua participação. E olha, a gente segue aqui no estúdio com o professor Fernando. Professor, muito bacana, né? A gente viu essa reportagem, o Mercado na Prática, da Luísa, mostrando, né, o dia a dia, como acontece. E é isso, né? E eu quero saber agora, quem se forma em relações internacionais ou comércio exterior, né? Podem atuar em quais áreas hoje no mercado de trabalho? Muito legal, muito obrigado pela pergunta. Nós temos nas relações internacionais, que é chamadas áreas mais clássicas, a disciplina, o curso de Relações Internacionais nasceu em 1975 no Brasil para formar quadros para o seu diplomacia, para atuar na internacionalização do Brasil, mas hoje em dia, com o crescimento da área, nós temos trabalho muito grande na área das empresas, os nossos profissionais, os nossos alunos, eles têm destacado enormemente, porque eles não veem, por exemplo, áreas econômicas ou de legislação apenas como regras ou apenas como fórmulas. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu tenho uma aluna que trabalha numa empresa que faz exportação de material industrial para a Índia, por exemplo. Ela me perguntou, professor, recentemente os indianos, eles não têm mais aceitado dólares nas suas formas de pagamento e eu, a partir de hoje, eu só tenho empregado como pagamento para esses indianos os euros. Falei, por que está acontecendo isso? Aí eu tive que também explicar, conversar com ela sobre como a questão das moedas envolve questão política, agora que nós vemos, por exemplo, a questão das sanções, que está muito em voga, está sendo muito bem colocado. E por isso, o profissional que tem um conhecimento um pouco mais amplo e transversal de economia, de política, está super bem preparado para atuar nas grandes empresas multinacionais que nós temos, para ter a capacidade de leitura do mundo que nós temos hoje, saber onde ele pode trabalhar, se inserir da melhor maneira, onde uma organização pode se melhor colocar em certas perspectivas para a sua melhora. Muito bacana. Professor, no imaginário das pessoas, muita gente associa a área à diplomacia, né? Como é de fato a rotina de um diplomata? Muito legal, muito obrigado pela pergunta também. A função maior, a função principal de um diplomata, na verdade, é a representação dos interesses do seu país. Por isso, quando ele vai atuar, a política externa do seu país, não é a política externa do Fernando atuando, não é só a vontade política. Tanto é que é muito engraçado, nós vemos diferentes presidentes passando pelo Brasil e nós vemos que muitas vezes mesmo os profissionais participam em mesmas áreas-chave. Por que disso? Porque eles estão representando o seu país, a política externa do seu país. Eles estão sendo a voz dele nos fóruns internacionais, seja no Mercosul, seja na Organização Mundial do Comércio, na ONU e nos diversos fóruns de participação pública do país. Logo, na sua participação é atuar para o Brasil ser da melhor maneira. Seja no entendimento cultural, seja no intercâmbio científico com universidades, seja no intercâmbio assim, para aumentar o contato dos países, das culturas, das empresas uns com os outros. É muito importante ter uma visão de país, de Estado, e não uma visão apenas de governo. Sensacional, professor. Rapidamente, para quem sonha com a carreira diplomática, né, quais são os pré-requisitos para um caminho bom para chegar lá? Bom,
Para você chegar à carreira de diplomata, você tem que passar pelo CACD, que é o Concurso à Admissão da Carreira de Diplomata, que é do Instituto Rio Branco, do nosso Ministério das Relações Exteriores do país. É um concurso que tem sido aberto todos os anos, desde acho que deste século em diante, todos os anos foi abrir chamadas para o concurso. É um concurso bastante concorrido, qualquer pessoa com ensino superior pode estar apto a passar no CACD, mas, de maneira geral, são os profissionais formados em relações internacionais pela sua grade, com certeza, e também, em menor medida, os profissionais formados na área do direito, os profissionais formados na área da economia, formados na área de administração, em menor grau, mas também são os que mais passam no CACD, que é um concurso bastante concorrido, tem 2 a 3 fases e é bastante importante. Olha, que dicas importantes, viu, professor? Muito obrigado. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, última pausa no Estação Mercado, mas não sai daí que a gente volta já. De volta com Estação Mercado. Olha, gente, a profissão de Relações Internacionais conectada ao comércio exterior tem ganhado cada vez mais espaço em um mundo globalizado. E o futuro da área aponta, para uma atuação ainda mais estratégica, com o uso de tecnologia, análise de dados, sustentabilidade e relações corporativas. A gente segue agora aqui a nossa conversa com o professor Fernando Martins Ústeres, de Relações Internacionais, esse professor que domina essa área, né, professor? O senhor estava aqui na hora do intervalo debatendo bastante esse assunto, que exige realmente, pessoa que quer seguir essa carreira, exige um amplo conhecimento, muito estudo, dedicação, né? Não, existe com certeza, existe uma carga teórica importante, mas uma coisa é a carga teórica muito grande, outra coisa é você ter a capacidade de aplicar isso em situações de mercado, como vimos aí na reportagem. Se um profissional consegue de maneira concomitante conseguir absorver carga teórica do que são teorias das relações internacionais, teoria da integração regional dos países e conseguir ser uma boa pessoa que entende, pode aplicar isso no seu mercado de trabalho, na sua empresa, seja num governo que eventualmente a pessoa participa, com certeza é um profissional que se destaca, que tem a capacidade de ser uma pessoa que decola mesmo na carreira. Com certeza. A gente vê que várias profissões vêm mudando com a tecnologia, vêm se aprimorando. Eu quero saber agora do professor Fernando, o que mudou na atuação desse profissional nos últimos anos? É muito interessante. Eu acho que uma coisa que mudou, acho que para todo mundo, é o avanço da tecnologia, é o avanço da inteligência artificial, é o avanço do conhecimento de dados. Assim, cada vez mais os dados de qualquer tipo são bastante mais acessíveis e uma pessoa que consegue analisar de maneira muito crítica e analisar de maneira muito global os dados de uma empresa, de uma organização, etc., que conseguem fazer desses dados se tornarem coisas necessárias, é um profissional de destaque. Um grande exemplo em relação a isso é que o MEC, o Ministério da Educação, colocou nas diretrizes básicas do currículo de Relações Internacionais que a estatística, os dados sejam trabalhados, sejam abordados dentro do currículo de Relações Internacionais. Tem disciplinas de Relações Internacionais e análise de dados, disciplina de Relações Internacionais e estatística, porque qualquer profissional que hoje vai trabalhar em qualquer organização que seja, precisa ter um conhecimento tanto teórico, tanto da área das humanas, do pensamento do que são esses dados, mas também do seu trabalho para a sua execução e melhor objetivos dentro de uma empresa, de uma organização. Com certeza, professor. Olha, olhando para o futuro, professor, quais são as principais perspectivas, para quem quer seguir nessa carreira? Eu acho que é o seguinte, as principais perspectivas para quem quer seguir na carreira são entender que hoje vivemos um mundo cada vez mais globalizado, um mundo em que as decisões de um país cada vez mais interferem na dos outros e por isso ter profissionais que são aqueles que entendem muito bem como o mundo funciona e conseguem agir em cenários mais complicados, mais por vezes estáveis e conseguem atingir bons resultados, são aqueles profissionais que o futuro melhor espera. Como a gente falou aqui já, a tecnologia ela já faz parte do dia a dia. E de que forma, professor, ela impacta mesmo as negociações e os processos internacionais? Não, eu acho que diversas formas a tecnologia pode impactar o negócio. Uma questão muito importante por exemplo, toda a infraestrutura física por detrás das novas tecnologias. Por exemplo, a questão das terras raras, que hoje está muito em voga.
toda essa construção das tecnologias tem uma base material por detrás que leva a conflitos geopolíticos muito importantes. Lembrando que a China, por exemplo, é o maior possuidor de terras raras do mundo, até onde nós sabemos, e o Brasil é o terceiro. Então, toda a construção da infraestrutura física por conta disso envolve uma trama geopolítica muito importante. Que seja desde onde dos recursos, de onde eles vão ser captados, de quem vai ser aqueles que vão processar esses recursos, até mesmo como eles vão ser utilizados da maneira ética. Regulação, por exemplo, de novas tecnologias, regulação de como funcionam as inteligências artificiais, quais são os limites para até onde isso vai, como os governos vão atuar nessa medida. Isso é muito importante, é transversal. Com certeza. Professor, quais são as competências, né, no futuro que vão ser mais valorizadas aqui para frente? Eu acredito que é o profissional que é capaz de se comunicar bem, principalmente mais em outros idiomas. A gente entende que com a inteligência artificial e os mecanismos de tradução ajudam bastante, mas na hora, por exemplo, de uma negociação, uma disciplina de negociação, é importante que você olhe na frente da pessoa, olhe no olho da pessoa e consiga falar no seu idioma. Que é muito importante, conhecimento não só hoje mais de inglês, mas de outras línguas é muito importante. Outro conhecimento que também é muito importante é a compreensão e análise de maneira crítica, de maneira inteligente, da onde você vê no seu cenário. Ou seja, saber ver, ou entre aspas, falar, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é muito importante. Certo. E agora, eu quero que o senhor passe a dica para quem está em casa, né, nos assistindo, para quem quer seguir nessa carreira. Beleza, acho que a dica que eu melhor posso dar para quem ainda não entrou no curso de Relações Internacionais, que é muito, é estudar bastante, ler, se interessar por jornais internacionais, sessões internacionais dos grandes jornais para a pessoa conhecer, ver mais, se identificar com o mundo ao nosso redor. Isso é muito importante, acho que é a maior dica que eu posso dar. Olha, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, foi um papo valioso para quem quer seguir nessa carreira. Muito obrigado, Rafael. É isso aí, gente. Nosso papo foi ótimo, chegou ao fim. Hoje a gente conversou sobre uma profissão que exige visão de mundo, estratégia e muita capacidade de diálogos. Bateu um papo aqui comigo, o professor Fernando, né, que abrilhantou esse bate-papo. Olha só, e se você quer, né, acompanhar, se interessou por esse programa, quer acompanhar os episódios, você pode também acompanhar pelas redes sociais da TV Câmara, né, sobre esse programa que foi tão importante e toda também a grade da programação da TV Câmara. Nosso muito obrigado, você que ficou até aqui, e até o próximo Estação Mercado. Tchau!